Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 29 ao capítulo 31. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar da última sequência de versículos de 1 Samuel. É isso mesmo, amanhã nós iniciaremos o segundo livro de Samuel. No original era um livro só. E aí depois houve a necessidade de fracionar em 1 Samuel, 2 Samuel, né? Porque nós vamos ver que logo está essa separação pela morte do próprio Saul. Já morreu Samuel, né? Já foi enterrado, houve as lamentações e já está muito perto da morte de Saul, para iniciar um novo tempo que é o reinado de Davi. Então, por isso que resolveram, né, fazer 1 Samuel e 2 Samuel. Então vamos lá. Ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos, em Afeca, e acamparam os israelitas junto à fonte de Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. E Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: esses hebreus, o que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, o que esteve comigo há muitos dias e anos, e coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Então vamos entender aqui, né? Aqui nós podemos ver que Aquis, ele dá testemunho a respeito de Davi para os príncipes dos filisteus, não é? Por que Davi estava no meio dos filisteus? Claro, sendo perseguido por Saul, ele encontrou abrigo lá junto a Aquis, né? E nós podemos ver que ele esteve, por testemunho do próprio Aquis, durante um bom tempo, e serviu a Aquis, né? Esteve em paz com Aquis, né? Como ele disse, esteve comigo há muitos dias e anos, e coisa alguma achei contra ele desde o dia em que ele esteve desertado das terras, né? Fugido de Saul e abrigado aqui comigo. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram, né, contra ele, e lhe disseram: faze voltar este homem, para que se não torne ao lugar em que designasse, não desça conosco a batalha, para que não faça nosso adversário no combate, né? Então, aqui foi realmente providência de Deus não ter permitido, né, que Davi descesse a guerra com Aquis. Por quê? Porque ele iria pelejar contra o seu próprio povo, contra o exército de Israel, já que os filisteus eram o principal inimigo, né? Então nós estamos vivenciando aqui mais uma batalha. E nós vamos ver que Aquis vai chamar a Davi e vai dizer para ele: tão certo como vive o Senhor, que tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha. Porém, nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus não se agrada da tua presença, da tua companhia, né? Volta agora, pois, em paz, para que não desagrade aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse para Aquis: porém, que fiz eu? Ou o que achaste o teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje? Para que não vá a peleja contra os inimigos do rei, meu senhor, né? Então, ele se tornara parceiro do rei Aquis, né? Muito claro a parceria, né? E a submissão de Davi ao rei Aquis, que
o acolheu nesse momento de aflição, mas não era, né? Aquis era a minoria entre os príncipes dos filisteus. Então respondeu, porém, Aquis a Davi: bem sei o que, na verdade, os meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Levantou-se, pois, manhã de madrugada com os seus servos que viera contigo, e levantou-se e voltou, né? Logo que houve luz, ele partiu. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partir e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus, porém, subiram a Jezreel, né? Então aqui nós vamos ver que mais uma batalha, né? Estamos por ver aqui. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferindo e queimando, e tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém ninguém matou, ninguém foi morto, nem pequeno nem grande, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e viu ela queimada, suas mulheres, seus filhos, suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Olha que receita de reanimação de ânimo Davi nos dá. Todos nós passamos por momentos desesperadores. Aqueles momentos que, como Davi aconteceu aqui, ele só tinha vontade de chorar. E não era só ele, todos os homens que estavam com ele. Um desespero total, né? Uma angústia tomou conta deles. Mas Davi nos mostra o que caminho devemos tomar quando esses dias chegarem sobre nós, não é? Vou repetir aqui, né? Davi muito se angustiou. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Isso fez toda a diferença. Veja só. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me a mim a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou o Senhor Deus, dizendo: perseguirei este bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato os alcançará e tu libertarás. Portanto, partiu Davi, ele e os 600 homens que se achavam com ele. E chegando ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram, Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam-se no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de passas. E comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és e de onde vens? E respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogos em Claque.
Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me até este bando? E respondeu: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor? E descerei e te guiarei a este bando. E descendo os guiou. E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, por todo o grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada que havia lhe tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gados e levaram diante de Davi, e dizia: esse é o despojo de Davi. E aí Davi estabelece aqui, né, uma lei de divisão de presa. Por quê? Aqueles que desceram para a batalha não queriam dividir os despojos com aqueles que não tiveram forças para guerrear, né? E aí aqueles que ficaram lá prostrados no deserto de Bezor. E aí nós vamos ver, então, todos os maus e filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos despojo de que salvemos, cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos embora. Porém, Davi disse: não farás assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e nos entregou às mãos o bando que estava contra nós. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Assim, desde aquele dia em diante foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje, né? E chegando Davi em Ziclag, enviou os despojos aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: para que vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Ao de Betel, ao de Asmarote, aos de Neguebe e aos de Jaftir, e aos de Aroer, aos de Sifinote, de Estemoa. Olha que lindo, né? Aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. E aí, por fim, nós vamos ver que os filisteus pelejaram contra Israel. Isso é o último capítulo do 1 Samuel 31 aqui. Fugindo de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Giboá. Os filisteus apertaram contra Saul e os seus filhos e mataram Jonatã, Abinadab, Malquissua, que eram os filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul e o flecheiro o avistaram e ele muito temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha eu ser para que não venha estes incircuncisos me transpassarem e escarneiam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul, seus 3 filhos, o escudeiro e também todos os homens foram mortos naquele dia. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale de Daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nela. Sucedeu
pois, que vindo os filisteus outro dia despojar os mortos, acharam Saul, seus 3 filhos caídos no monte de Giboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos entre os povos. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo fixaram no muro de Bet-Seá. Então, ouvindo os moradores de Jabes de Gileade que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda noite e tiraram o corpo de Saul e o corpo dos seus filhos do muro de Bet-Seá, vindo a Jabes o queimaram. Tomaram-lhe os ossos e o sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias pelo luto de Saul. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.